Bem-vindos a mais um episódio de E aí, professor? Walter, Martin, você sabia que a nova ordem mundial está implementada? bem, parece ser o caso. O título de hoje é Davos. Os reis e os mercadores do Fórum Econômico Mundial implementaram a nova ordem mundial. Você está querendo dizer que a nova ordem mundial já foi implementada? Bem, isso nós vamos ver. Então vamos abrir com uma palavra de oração. Nosso Pai Celeste, tem coisas tão importantes acontecendo no mundo e estão passando desapercebidas. Por favor, nos ajude a descobrir essas coisas e também ilumine nossas mentes, guie nossa conversa, em nome de Jesus. Amém. Amém. Algumas pessoas estão empurrando para a esquerda e outras empurrando para a direita. Umas acusam as outras acusam ainda outras, mas eu acredito estarem todas sentadas à mesma mesa. Eu concordo com você. E sabe de uma coisa? Tem muita fumaça. E por detrás dessa fumaça tem muita coisa que está acontecendo. É assim que funciona a dialética hegeliana. E você pode ouvir alguém dizendo que tem que ir naquela direção. Veja, por exemplo, Tony Blair. Também temos o DeSantis dizendo, morte na água, não vai chegar aqui, mas todos eles pertencem às mesmas sociedades estranhas. Sabe, falava-se muito sobre Davos. Eu digo, nos anos anteriores. Atualmente você não ouve falar muito disso. Não. Mas desde quando que estão acontecendo essas reuniões em Davos? Por muito, muito tempo. Então, você acha que se agora nós ouvimos que eles estão falando de nova ordem mundial e todas essas coisas, o que na época já não acontecia? Já estão trabalhando nisso há muito tempo. Vamos dar uma olhada no jogo que eles estão jogando e vermos se podemos aprender algo com isso. Temos aqui um artigo sobre Davos. É de janeiro de 2023. Poderosos retornam às montanhas suíças em meio à crise econômica. O fórum deste ano será o primeiro a ocorrer a seu tempo convencional no meio de janeiro desde a pandemia da Covid-19. Ele foi cancelado em 2021 e adiado para maio do último ano, o que resultou em uma baixa adesão. Ele está programado para começar na segunda e irá até sexta-feira. Ou seja, já aconteceu. Nós dissemos que não falaríamos nada antes da hora. Não. Do contrário, seria tudo especulação. Agora estamos falando depois do evento, quando tudo ainda é especulação. Ainda é especulação, mas daí eles podem falar por si mesmos. Sim, vamos deixar eles mesmos falarem. O presidente do Fórum Econômico Mundial, Borge Brand, eu me pergunto se eu pronunciei esse nome corretamente. Quer saber? Eu espero que tenha dito errado. Na verdade, o meu nome é pronunciado incorretamente o tempo todo. Então, por que não pronunciar incorretamente o nome deles, não é? Ele salientou a direção econômica que está pairando no evento deste ano. Brand apontou para a participação recorde de pelo menos 52 chefes de Estado, mais da metade deles europeus. Isso é apenas para mostrar que esse evento não é qualquer coisa, é algo muito importante. Com todos esses chefes de Estado... Ah, com certeza. E se você olhar para os 10 dedos, tudo isso também é muito profético. Sim. Entre esses líderes estavam o presidente Ferdinand Marcos Jr., das Filipinas, o presidente Gustavo Petro, da Colômbia, e o presidente Yoon Suk-yeol, da Coreia do Sul. Vários oficiais da administração Biden, incluindo o enviado especial presidencial para o clima John Kerry. Lembre-se que o John Kerry é parte do Caveiriossos. Também do diretor nacional de inteligência Avril Haines, o diretor do FBI Christopher Wray, a representante da Agência Americana de Desenvolvimento Internacional Samantha Power e Catherine Tai, representante do comércio americano. E é interessante mencionar que até o FBI foi aí. Sim, porque ele está São lá. inteligentes, né? Não é intrigante? Entre os líderes de negócios, cujo comparecimento foi anunciado pelo fórum, estão o CEO da BlackRock, Larry Fink, o presidente e o co-CEO da Salesforce, Mark Benioff, o presidente da Bain Company, Orit Gadiash, o CEO da JP Morgan, Jamie Dimon,
que também está planejando a comparecer de acordo com o relatório da Financial News London. Outras figuras notáveis que comparecerão ao evento é a presidente do Banco Central Europeu, Christine Lagarde, a diretora do FMI, Kristalina Georgieva, até mesmo